Olá, meu nome é Jéssica e junto com os meus colegas Letícia, Marina, Milson e Pedro Ivo, iremos apresentar sobre a NBR 5444, que fala sobre os símbolos gráficos para as instalações elétricas pedriais. Bom, essa norma tem como objetivo estabelecer os símbolos gráficos referentes às instalações elétricas pedriais. Condições gerais. A planta de instalações deve ser executada sobre um desenho vegetal transparente, levando em conta as recomendações que a NBR 5984 traz. Esse desenho deve conter os detalhes de arquitetura e estrutura para compatibilização com o projeto elétrico. Basicamente, deve ser usada uma matriz para a instalação de cada um dos seguintes sistemas, que se divide em três. O primeiro é a luz e a força, que, a depender da complexidade, devem ser divididos em dois sistemas distintos, que são o teto e o piso. O segundo é o telefone, que pode ser tanto interno como externo. E o terceiro é a sinalização, que é o som, detecção, segurança, supervisão e controle, e entre outros. Em cada matriz, devem ser localizados os aparelhos em seus dutos de distribuição, como todos os dados e dimensões para perfeito esclarecimento do projeto. Sendo necessário, devem ser feitos detalhes, de maneira que não fique dúvidas quanto à instalação a ser executada, Bom, eletrodutos de circuitos com importâncias, tensão e pluralidade diferentes podem ser detectados por meio de diferentes espessuras de traço. Os diâmetros dos eletrodutos, bem como todas as dimensões, devem ser dados em milímetros, e os aparelhos com potência ou importância diferentes podem ser detectados por símbolos de tamanhos diferentes. Símbolos. A construção da simbologia dessa norma é baseada nas figuras geométricas que Letícia vai falar um pouco mais à frente. Para permitir uma representação adequada e coerente dos dispositivos elétricos, essa norma se baseia na constituição simbológica de 4 elementos geométricos básicos, que são o traço, o círculo, o triângulo, equilátero e o quadrado. Agora vou dar continuidade aos conceitos, iniciando pelos traços. O traço é o segmento de reta que representa o eletroduto. Os diâmetros normalizados são segundo a NBR 5626, convertidos em milímetros, como podemos ver na tabela 1, conversão de diâmetros nominais. Na tabela 2, de dutos e distribuição, podemos ver algumas simbologias de eletroduto embutido no teto ou parede, eletroduto embutido no piso, telefone no teto e telefone no piso, que contém algumas observações que para todas as dimensões em milímetros indica a seção se essa não for 15 milímetros. Nas simbologias de numeração 5.5 a 5.9 temos tubulação para campainha, condutor de fase, condutor neutro, condutor de retorno e condutor terra, que tem algumas observações, como indicar na legenda o sistema passante. Cada traço representa um condutor, indicar a seção, número de condutores, número do circuito e a seção dos condutores, exceto se for 1,5 milímetros quadrados. Nas simbologias 5.10 a 5.12 temos condutor terra no interior do eletroduto, condutor positivo, condutor negativo e cordoalha de terra, que tem como observação indicar a seção utilizada em 50, significando 50 milímetros quadrados. Dando continuidade à tabela 2 de dutos de distribuição, nós temos a caixa de passagem no piso, que é representada por um quadrado ao meio com a letra P e linhas tracejadas. Caixa de passagem no teto, já é representada com um círculo ao meio com a letra P e linhas sem tracejar. Caixa de passagem na parede é representada com um círculo com a letra P e linhas de espessuras diferentes, uma mais grossa embaixo e outra mais fina em cima. Importante lembrar que é para indicar a altura e se há necessidade de fazer
algum detalhe. Já os eletrodutos, eles são representados de forma diferente. O eletroduto que sobe, ele é indicado na diagonal por uma seta com um círculo na sua extremidade. Já o eletroduto que desce, ele é indicado na diagonal também por uma seta, só que com um círculo na sua ponta. O eletroduto que passa descendo, ele é indicado por duas setas na diagonal, indicando a descida com um círculo ao meio. Já o eletroduto que passa subindo, ele é indicado na diagonal por duas setas, também indicando que está subindo com um círculo ao meio. O condutor de seção fase para a campainha é indicado por uma linha reta com um círculo na sua extremidade e cortado por uma linha maior. Já o condutor de seção neutro para a campainha é indicado por uma linha em L com um círculo na sua extremidade e cortado por uma linha maior. Já o condutor de seção de retorno para a campainha é indicado com a linha menor e um círculo na sua extremidade, e observe que não existe nenhuma linha cortando. Uma observação importante é, se for de seção maior, é sempre ideal indicá-lo. Na tabela 3, vamos indicar algumas simbologias do quadro de distribuição. O 6.1 indica o quadro parcial de luz e força aparente, que ele é representado totalmente achurado. O 6.2 representa o quadro parcial de luz e força embutido. O 6.3 indica o quadro geral de luz e força aparente, que é cortado ao meio, representado metade achurada e metade vazio. Já o 6.4 indica o quadro geral de luz e força embutido. O 6.5 indica a caixa de telefone e o 6.6 indica a caixa para medidor. Na tabela 4, vamos indicar os interruptores. O interruptor de uma seção, ele é representado por um círculo e uma letra minúscula acima. A letra minúscula, ela indica o ponto de comando. Já o interruptor de duas seções, ele é indicado com um círculo cortado ao meio e duas letras minúsculas. Já o interruptor de três seções, ele é indicado por um círculo e a letra Y invertida. O interruptor paralelo, ou three-way, ele é indicado por um círculo totalmente achurado e por uma letra minúscula. Já o interruptor intermediário, ou chamado four-way, ele é indicado por um círculo cortado ao meio, achurado e a outra metade vazio, e também é representado por uma letra minúscula acima. O botão de campainha na parede é indicado por um círculo maior e um círculo menor, achurado ao meio. O botão de campainha no piso é indicado por um quadrado, um círculo maior e um círculo menor, achurado. O fusível, ele é indicado por um retângulo com uma linha maior o cortando. É importante lembrar que no fusível temos que indicar a tensão, corrente e nominais. Olá pessoal, eu sou o Milson e nessa parte iremos observar as simbologias mais utilizadas em projetos residenciais e a importância da legenda para auxiliar na interpretação indicadas em planta, no que se refere a luminárias, refletores, lâmpadas, interruptores e tomadas. Vamos ver cada um desses elementos, inicialmente luminárias, refletores e lâmpadas. Na simbologia das lâmpadas, vem sempre acompanhada da potência e tem uma letra que representa o retorno. Os símbolos são indicados nos projetos elétricos de acordo com a potência e a localização. Os símbolos mais comuns são aqueles que indicam a seguir. Ponto de luz no teto também pode indicar o número de lâmpadas que serão utilizadas e sua potência em watts. Ponto de luz na parede, a exemplo, arandelas. Nesse caso, deve-se indicar a altura para a instalação. Ponto de luz na parede, incandescente ou fluorescente. Nesse caso, também é necessário indicar a altura para a instalação. Ponto de luz embutido no teto, incandescente ou fluorescente. Dentre esses símbolos, também são indicados pontos de emergência no teto, incandescente ou fluorescente. Nesses símbolos, as letras minúsculas indicam o ponto de comando e o número entre dois traços
o circuito correspondente. Vamos falar agora dos interruptores. Nesse item, a simbologia deve indicar o fusível, chave seccionadora, disjuntores e a chave reversora. Na legenda fica indicada a tensão, a corrente nominal, a potência, a capacidade nominal de interrupção e polaridade. Iremos falar agora das tomadas. Nesse tipo de simbologia é indicado a potência e o número de circuitos. No caso da potência, sempre será apresentado ao lado do símbolo em VA. Também será apresentado o número do circuito correspondente à altura da tomada. Nessa categoria, as tomadas se dividem em tomada baixa com 30 cm do piso, tomada média com 130 cm do piso e tomada alta com 200 cm do piso. Dentre essas também se relacionam tomadas de luz no piso, saída para telefone na parede ou no piso, tomadas para rádio e TV, tomadas de emergência em geral. Olá, meu nome é Pedro Ivo e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho sobre símbolos gráficos para instalações prediais, a NBR 5444 de 1989. Nessa mesma NBR, eu iria abordar a tabela 7, que fala sobre motores e transformadores. E para facilitar o entendimento, eu separei os símbolos por numeração e vou explicar um pouco sobre cada símbolo, começando pelo símbolo 1, que é o gerador. Gerador elétrico é um dispositivo utilizado na conversão de energia mecânica, química ou outra forma de energia em energia elétrica. O símbolo 2, por sua vez, se trata do motor. Ao contrário do gerador, que pega a energia mecânica e transforma em energia elétrica, o motor ele pega a energia elétrica e transforma em energia mecânica. 3. Temos o símbolo do transformador de potência. Prestem atenção porque tem uma diferença entre transformador de potência e o símbolo 5, que eu vou falar logo adiante, que é o transformador de potencial. Voltando para o transformador de potência, o transformador de potência é um equipamento elétrico estático que possui 2 ou mais circuitos elétricos acoplados por um circuito magnético. Tem como principal função transferência de potência por indução eletromagnética, transformando tensão e corrente alternadas entre 2 ou mais circuitos sem mudar de frequência. No símbolo número 4 temos o transformador de corrente, um núcleo. Prestem atenção porque tem diferença entre o símbolo de um núcleo e 2 núcleos. O transformador de corrente. O transformador de corrente, também chamado de transformadores de instrumentos, utilizado em aplicações de alta tensão onde circulam frequentemente baixas correntes, fornecem correntes suficientemente reduzidas e isoladas de circuito primário de forma a possibilitar o seu uso por equipamentos de medição, controle e proteção. No número 5 temos o transformador de potencial, aquele que eu havia dito no 3, que tem diferença entre potência e potencial. Esse é o transformador de potencial, ou da sigla TP. É um equipamento usado principalmente para sistemas de medição de tensão elétrica, sendo capaz de reduzir a tensão do circuito para níveis compatíveis com a máxima suportável pelos instrumentos de medição. No símbolo número 6, temos de novo o transformador de corrente, só que reparem que ao invés de um círculo, esse tem 2 círculos, o que representa que o transformador de corrente tem 2 núcleos, ao invés do símbolo número 4, que é apenas um núcleo. Por último, temos o símbolo 7, que é o retificador. Um circuito retificador ou simplesmente retificador corresponde aos circuitos elétricos de tensão elaborados para a conversão de corrente alternada em corrente de passagem.
Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui o nosso trabalho sobre simbologia gráfica da nossa matéria Instalações 2, ministrado por nossa queridíssima professora Fernanda. E lembrem-se que da próxima vez que se depararem com um símbolo desconhecido, não entrem em choque. Consultem a tabela.